Muito bom dia para você aí de casa nessa quinta-feira, sua linda 2 de agosto. Começamos agora para todo o Brasil mais uma edição do RF com você. E confira os destaques do dia. Dona de clínica de idosos é presa por maus tratos em Cotia. Professor de matemática tem medalha furtada durante evento que homenageou no Rio de Janeiro. Caos na saúde do Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o Hospital Novo está fechado por falta de dinheiro. Mais uma clínica de estética clandestina é fechada no Rio de Janeiro. E bombeiro grava socorro às vítimas de acidente com avião. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias para você e temos também a reportagem do dia, a reportagem especial, né? Hoje vamos falar sobre amamentação. Vamos receber aqui no estúdio uma fonoaudióloga para dar todas as dicas. Você que é mamãe, futura mamãe, está planejando aí, fique de olho no programa de hoje. Vamos ensinar técnicas, falar sobre mitos e verdades também. Inclusive ontem foi o Dia Mundial da Amamentação. Você deve ter visto aí em redes sociais, né? Muitas mamães postando, amamentando os seus filhos, os seus tesouros, né? Coisa linda esse momento na vida de uma mulher. Falando em ontem, que foi o dia da amamentação, ontem também foi o dia de aniversário aqui da Rede Família. 20 anos de Rede Família, um ano de RF com você e as mensagens continuam chegando aqui no meu WhatsApp, viu? Abri hoje aqui o aplicativo e lindo, gente. Quanta energia boa recebi no dia de ontem e continuo recebendo hoje, né? Vamos então para as notícias do dia. Uma mulher foi presa, gente. Ela é dona de uma clínica de idosos. O local estava em péssimas condições. Na geladeira, arroz, 2 tomates e suco. No congelador, nada. O armário dos idosos era este buraco na parede. Úmido, sem ventilação e cheio de mofo. Na parte elétrica, muito improviso. O banheiro imundo. Pelos cantos, panos sujos jogados. As cadeiras assim, com espuma à mostra. O sofá velho. Os idosos foram encontrados nos quartos, mal acomodados, em camas velhas, sem o menor conforto ou privacidade. Ao ver o delegado, este desabafou. Eu tô querendo ir embora daqui. No total, 13 idosos estavam na clínica clandestina, no Vila Santo Antônio, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Se dentro era assim, fora não era muito diferente. Mato e entulho amontoado. A polícia encontrou o local depois de uma denúncia feita pela irmã de um dos pacientes. Ela tentou visitar esse irmão hoje e foi impedida pelos funcionários dessa clínica. E ela deixou ela bastante preocupada porque o estado de saúde desse irmão dela seria precário. Assim como o irmão da denunciante, muitos pacientes precisavam de cuidados médicos diários. Depois da chegada da polícia, este homem apareceu na casa, dizendo que trabalhava lá. Eu sou técnico de enfermagem. A proprietária do local vai responder por maus tratos de acordo com o Estatuto do Idoso e por ter se valido de métodos ilegais para garantir o pagamento das mensalidades. Sim, ela cobrava por esse tipo de serviço. Um dos idosos ainda teve o seu cartão de benefícios retido como condição para pagar a mensalidade da clínica, que gira em torno de R$1.000 a R$2.000. Absurdo, né? Agora imagina a seguinte situação. Você é um professor de matemática, recebe uma homenagem aí, uma medalha como reconhecimento pelo seu trabalho. Isso aconteceu com um professor de matemática iraniano. Ele foi homenageado durante uma cerimônia lá no Rio de Janeiro, só que teve a medalha furtada durante a cerimônia. Nas imagens das câmeras de segurança do pavilhão 6 do Centro de Convenções, o professor de matemática iraniano Kausher Birkar aparece reunido com um grupo de pessoas. Para a polícia, os 2 suspeitos do furto da medalha do professor são 2 homens que aparecem em outro vídeo. Este de camisa social branca e mochila nas costas, e este outro de azul e óculos na cabeça. O iraniano foi premiado no Congresso Internacional de Matemáticos com a medalha Fields, a mais importante da área. 30 minutos depois da solenidade, ele deixou o prêmio junto com a carteira e o celular, numa pasta em cima da mesa. Depois que percebeu o furto, a equipe de segurança encontrou a pasta somente com o celular jogada embaixo de uma arquibancada do pavilhão. A carteira e a medalha não foram encontradas.
A medalha é de ouro e custa $4.000, o equivalente a R$15 mil. Em nota, a Organização do Congresso Internacional de Matemática lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com as investigações. Kauscher é refugiado no Reino Unido e professor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele veio ao Brasil exclusivamente para participar do Congresso. Pela primeira vez, o prêmio foi entregue no país. E vai voltar sem a medalha. Um absurdo, né? Só aqui no nosso país mesmo. Agora vamos para o Mato Grosso do Sul, gente. Analisando a situação da saúde pública, né? A gente vê muitos pacientes agonizando em filas, precisando de atendimentos, não tem médicos. Enquanto isso, um hospital novo está fechado lá no Mato Grosso do Sul por falta de verba. Seu Alfredo viajou quase 300 quilômetros para operar o braço fraturado num acidente de moto e está à espera há quase uma semana. Tem que esperar. Na Santa Casa de Campo Grande, todos os leitos do setor de ortopedia estão ocupados. A Santa Casa de Campo Grande é o único hospital de Mato Grosso do Sul que faz o serviço ortopédico na rede pública. São pacientes com uma fratura que não é urgência nem emergência, mas que não pode aguardar dias, né? ou semanas. Então tem uma quantidade de pacientes nesse intervalo e que acaba demorando muito para fazer a cirurgia dele. Se aqui falta estrutura para o atendimento, ao lado há um prédio recém-inaugurado e de portas fechadas por falta de dinheiro. O Hospital do Trauma, ligado à Santa Casa, tem capacidade para receber até 100 pacientes. Vai gerar um custo mensal de R$10 milhões, divididos entre o Ministério da Saúde, Estado e município. Só que esse dinheiro até hoje não chegou. Há todo um esforço conjunto para que isso se realize o mais rápido possível. Mas nós ainda não temos, infelizmente, um prazo. Estado e município informaram que já tem a parte do repasse garantida. Em nota, o Ministério da Saúde alegou que existem alguns documentos pendentes para o andamento do processo. Só depois o dinheiro será repassado. Tem que esperar, né? Tem que aguardar, fazer o quê? E mais uma clínica de estética, clandestina foi fechada lá no Rio de Janeiro. A dona do local foi presa. Na fachada, o local se apresentava como salão de beleza, mas nem para essa atividade tinha alvará. Por dentro, os policiais encontraram uma clínica de estética clandestina. Tinha até aparelho de lipoaspiração, além de 200 caixas de metacril e silicone industrial. Grande parte com validade vencida. Foi recolhido o material e está indo para a perícia, para análise. A dona do salão, Fernanda Almeida, foi presa. Ela se apresentava numa rede social como doutora enfermeira. Segundo a polícia, Fernanda trabalhava como enfermeira no Hospital do Servidor do Estado, mas não tem registro profissional, apesar de ter concluído o curso. Ela vai responder por 4 crimes. Entre eles, exercício ilegal da medicina. Estou aqui há 3 meses nessa delegacia, estou impressionada com a quantidade de denúncias envolvendo médicos falsos, dentistas falsos, que ficam alerta para a população, para verificar realmente se aquela pessoa é médica, se aquela pessoa é dentista. Na mesma delegacia, a massoterapeuta Patrícia Santos prestou depoimento e saiu calada. Diante dos policiais, Patrícia Santos, mais conhecida como Pati Bumbum, ficou calada na maioria das perguntas. Ela admitiu conhecer Valéria Reis, a massoterapeuta considerada peça-chave no caso da morte da modelo Maiara Santos, mas negou ter negócios ou ser sócia dela. Valéria Reis, também intimada para depor como testemunha, não compareceu. Ela não aplicou nada e não fez nada na Maiara. Pati Bumbum também se recusou a dizer que produto aplicava nas clientes. Eu tive acesso somente agora aos autos, vou estudar os autos e falarei com os senhores no momento propício. Ela já era investigada por exercício ilegal da medicina, mas agora, depois da denúncia de 2 mulheres que tiveram sequelas por causa dos procedimentos, Pati Bumbum também vai responder por lesão corporal e estelionato.
Gente que ainda frequenta esses locais, né? Um verdadeiro absurdo. Bom, desde domingo a gente vem acompanhando a investigação do acidente aéreo que deixou uma pessoa morta lá em São Paulo, no Campo de Marte, né? Um bombeiro fez imagens do salvamento, do resgate das vítimas. E nós vamos acompanhar agora. O bimotor girou no ar, caiu e explodiu. Só o piloto Antônio Traverse morreu. Antes da queda, o piloto fez pelo menos 3 tentativas de pouso. O resgate foi rápido. Os bombeiros chegam ao local logo após o fogo ser apagado. E logo o bombeiro encontra a vítima presa às ferragens. Achei! Pela frente! Tá aqui! É preciso agilidade. Chefe, tem um piloto lá na frente. Vai, Sá, pode entrar. Vai tirando essas tranqueiras aqui, ó. Peraí. Já dá a elétrica aqui. Tá, vou arrancar esse banco aqui, peraí. Quando o piloto é retirado, a preocupação é com o nível de consciência da vítima que sofreu traumatismo craniano. Esse aí é o Glasgow 3? É o Glasgow 3 ou não? 15. Na escala Glasgow 3 é coma profundo e 15 é um estado de consciência perto do normal. Os bombeiros estavam retirando Benê Souza das ferragens, que estaria na função de copiloto. Ele foi levado de helicóptero para o hospital. O que foi determinante para a sobrevivência de 6 ocupantes foi que o combustível queimou no rastro de fogo que ficou pela pista. Nos primeiros segundos de ocorrência, já teve um princípio de incêndio, mas a aeronave arrastou um pouco. Então esse princípio de incêndio não ficou efetivamente na aeronave, o que foi uma sorte dos tripulantes, né, daqueles passageiros que estavam lá, porque se eventualmente tivesse pegado fogo, talvez nenhum deles conseguisse sair com vida. A caixa preta da aeronave vai passar por uma análise no CENIPA, o Centro de Investigação da Aeronáutica. Autoridades dos Estados Unidos, país onde o avião foi fabricado, também vão investigar o caso. Em casos como esse, a conclusão do trabalho pode demorar até 1 ano e meio. Bom, ontem nós mostramos aqui no RF com você o caso do advogado que teve o carro furtado aí por bandidos e os bandidos arrastaram ele durante vários metros aí na rua. Ele explicou então por que reagiu ao assalto e nós descobrimos, sabe por quê? Porque o seguro do carro estava vencido. Sérgio ficou com as mãos e os pés machucados. Ele é o taxista que aparece neste vídeo, no banco de trás, tentando impedir que os assaltantes levassem o carro. Quando o criminoso que estava no volante acelerou, Sérgio foi arrastado pela rua com metade do corpo para o lado de fora. Ele saiu pela porta de trás e já veio com a faca e eu me afastei, com medo de se ferir. E foi na hora que todo mundo ficou olhando, eu gritando que era ladrão. A reação de Sérgio causou tanta polêmica que a polícia resolveu ir atrás dele, mesmo sem que ele registrasse um boletim de ocorrência. O taxista diz que agiu sem pensar nas consequências. O meu seguro tinha vencido e eu não renovei ainda, que eu passando nas fases difíceis, eu não renovei ainda. Aí eu pensei que ia perder a ferramenta de trabalho. Sérgio contou que tudo começou como uma corrida comum. Um casal fez o sinal de parada a poucos metros dali, mas em determinado momento ele percebeu a faca dentro da bolsa da mulher, parou o táxi e começou a lutar com os criminosos para impedir o roubo. Sérgio teve que pular do carro em movimento. O carro foi abandonado um pouco mais à frente e foi encontrado por colegas de Sérgio, também taxistas. Os assaltantes levaram o celular dele e R$100. Como recuperou o carro, Sérgio achou que não precisava fazer o boletim de ocorrência. Na delegacia, ele descobriu que já existe um casal investigado por crimes parecidos. Nós já temos aqui uma ocorrência nesse sentido, de um casal que aborda taxista, então estamos muito perto de identificar os autores. O taxista sabe que fez errado e foi alertado pelo delegado. Ele correu sérios riscos de uma lesão, de uma gravidade maior, então a gente não recomenda. Correu muito risco, né? E um congestionamento na capital paulista facilitou um arrastão no meio do trânsito. Câmeras de segurança registraram toda a ação. O congestionamento na rua foi a oportunidade que os criminosos encontraram para atacar motoristas. 2 ladrões em uma moto abordam a primeira vítima. Um deles desce e rouba o celular e a aliança. Em questão de segundos, outro motorista foi assaltado pela dupla e ele ainda levou um tiro na mão.
depois de já ter entregado a carteira e o celular. A sequência das imagens mostra a chegada de PMs. Eles são recebidos a tiros. Uma das balas atinge o para-brisa. Em seguida, os ladrões fogem, um pilotando a moto e outro correndo, no meio dos carros parados. Nenhum deles foi identificado. O arrastão aconteceu em um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. A polícia agora busca novas imagens de câmeras de segurança na região. Os 2 homens ainda não foram identificados. E na manhã de hoje, o BAEP apreendeu uma grande quantidade de drogas que estava em um caminhão com placas de Ponta Porã, Paraná. Olha aí as imagens. A apreensão foi realizada em Campinas e, de acordo com informações da polícia, seguia para Mojimirim quando houve a abordagem. No total, 82 tabletes de pasta base de cocaína foram apreendidos e uma pessoa foi presa. O entorpecente foi encaminhado à Polícia Federal. Ontem nós mostramos aqui as irregularidades em vistorias de veículos. Novos flagrantes foram feitos. Vamos ver. Novas imagens mostram outras lojas credenciadas pelo Departamento de Trânsito que garantem o resultado ao final do serviço de vistoria. O dianteiro do lado esquerdo careca, o traseiro do lado direito careca. Tá tudo careca. Mesmo nessas condições, recebeu o selo verde que indica aprovação. Foi em 2015 que o Detran passou para empresas particulares o serviço de vistoria. Lojas credenciadas, as chamadas CVS, que possuem autorização para emitir os laudos. Este vistoriador, que trabalha na Baixada Santista, não aparece porque tem receio de represálias. Ele conta como as empresas fraudulentas fecham o mês com ganhos bem superiores aos das empresas que respeitam a lei, mesmo cobrando a metade do valor por cada serviço. Como muitas empresas fazem esse tipo de coisa, onde que leva algumas a se sujeitar a fazer coisas erradas e carros irregulares, onde o faturamento dela aumenta e acaba prejudicando as outras empresas que trabalham corretamente. No ano passado, a Terceira Visão Vistorias teve as atividades suspensas por irregularidades, como falta de notas fiscais e vistorias inadequadas. Em abril deste ano, no mesmo endereço, uma nova empresa se instalou, a GV Vistoria. Mas repare no cartão de visitas da GV. Os nomes e os telefones que aparecem aqui são os mesmos da Terceira Visão, a antiga empresa. Um dos responsáveis pela GV, o Marcelo, aparece na oficina pronto para receber os motoristas. Só faz vistoria? Vistoria e perícia capilar, que é aquela para ver se o carro é batido. Ah, tá. Ontem mostramos diversas empresas que se submetem às fraudes. Flagramos este carro com os 4 pneus com bolhas e a aprovação na mesma loja, em Santo André, onde o Marcelo atende. Aprovado, sei sim, cara, eu fico feliz. Nesta outra, o funcionário indicou como burlar a câmera do Detran para liberar o veículo rebaixado. Coloca onde? Pode subir? Aqui, ó, põe aqui, ó. Também estivemos nesta loja na capital paulista e nesta outra em Praia Grande, no litoral. Vai fazer o laudo de transferência? Só o laudo de transferência. Só o laudo. Não quer saber que é de leilão, nem Não, só o laudo de transferência só. Fechou. Quanto que é, querida? É 100. Em todas as lojas, carros com problemas sérios foram aprovados. Após a denúncia, o Ministério Público analisou as imagens exibidas. É possível plenamente a cassação da licença dessas empresas que atuam totalmente contrário ao que previu a Portaria 68 de 2017 do Detran. O Detran de São Paulo informou que as empresas que apareceram na reportagem foram suspensas preventivamente e que responderão a processo administrativo. Além disso, os veículos mostrados na matéria foram bloqueados e os proprietários serão convocados a realizar nova vistoria. De acordo com o órgão, há um trabalho permanente de fiscalização, com 748 processos administrativos em andamento contra empresas de vistorias, e que 279 já foram suspensas no estado de São Paulo. Um respiro para profissionais que mantêm as vistorias
de acordo com a regulamentação de trânsito. Uma concorrência desleal gritante, né? E isso desprestigia aquele que trabalha corretamente e prestigia, entre aspas, aquele que trabalha de maneira inidônea. Bom, e um ciclista foi atropelado por um carro de luxo em alta velocidade. A vítima não resistiu aos ferimentos. O impacto da batida foi tão forte que a bicicleta foi partida ao meio. Igor da Silva Vicente, de 20 anos, morreu na hora. O acidente foi nesta avenida de Osasco, na Grande São Paulo. O jovem estava indo trabalhar. Parece que isso é um pesadelo, que a qualquer momento meu filho vai chegar, sabe? É um menino muito querido, muito educado, sabe? Esta foto mostra o para-brisa do veículo de luxo quebrado. Reginaldo de Souza estava na direção. Segundo a polícia, ele fugiu do local sem prestar socorro. Esta prima da vítima diz que a polícia só identificou o motorista depois de uma denúncia anônima. Eles falaram que acharam o carro, que era uma Land Rover preta, numa oficina em Presidente Altino. Aí os vizinhos viram o movimento do carro, tudo, ligaram no 190 e falou, olha, tem uma Land Rover aqui e a gente acha que é sobre o que aconteceu no sábado com o rapaz de 20 anos. A família diz ainda que a polícia conseguiu informações de radares que mostram que o motorista estava em alta velocidade. Mais ou menos 170 por hora. Menos que isso, falou que ele não estava. O motorista foi ouvido na delegacia e liberado. Ele vai responder por homicídio culposo quando não existe a intenção de matar. Igor era limpador de automóveis e deixou 2 filhas pequenas. Tem que ser muito desumano, né? Atropelar, matar e fugir ainda. E um suspeito foi preso por tráfico de drogas em Belo Horizonte. Por meio dele, a polícia chegou ao local em que o entorpecente era produzido, um apartamento que se transformou num verdadeiro laboratório. Uma denúncia anônima mobilizou a polícia. Gleison William Miguel Lopes, de 25 anos, foi abordado na rua e detido em flagrante. Com ele, os policiais encontraram 4 pacotes com quase 2.000 comprimidos de êxtase. Num apartamento na região norte da capital, os militares prenderam Flávio Henrique Rezende, de 25 anos, e a companheira dele, Jéssica Kellen Alves Mendes, de 26. O imóvel funcionava como laboratório para o preparo dos comprimidos. Uma prensa, um martelo, corantes, produtos químicos e até uma forma de bolo foram apreendidos. Não tiveram como negar, porque mesmo quando chegamos, eles estavam praticamente terminando a produção desses comprimidos. Bom, agora a política. O PRB anunciou que não pretende lançar candidato próprio e que vai apoiar Geraldo Alckmin na corrida pela presidência. O Partido Republicano Brasileiro oficializou a entrada na coligação que reúne outros 9 partidos no apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência. O PRB integra o Centrão e foi um dos principais promotores da união do bloco de partidos em favor do tucano. Para isso, abriu mão de lançar candidato próprio à presidência. Líderes do PRB deixaram claro que a legenda espera participar das decisões de um eventual futuro governo Alckmin. O PRB quer e pode contribuir com o seu governo. Queremos trabalhar para recuperar a nossa economia. Queremos resgatar a credibilidade da política e ajudar a escrever uma nova história para um novo Brasil que começa agora. Nós vamos fazer uma grande agenda de competitividade. E quero, Marcos Pereira, Eduardo, os melhores quadros de vocês para conosco no programa de governo. Nós estabelecemos uma agenda. O ex-governador se reuniu com líderes do Centrão para discutir o nome do vice na sua chapa e promete apresentá-lo até a convenção do PSDB neste sábado. Pelo menos um vice foi definido nesta quarta. Paulo Rabelo de Castro, do PSC, desistiu da candidatura própria para integrar a chapa encabeçada por Álvaro Dias, do Podemos. Já o PCdoB oficializou a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela Dávila à presidência. Eu sou candidata e serei candidata a partir da homologação da nossa candidatura para defender o nosso país da cobiça das grandes corporações e das grandes potências internacionais. Falando ainda sobre política, foi divulgado o perfil do eleitorado brasileiro. A maioria é formada por mulheres e o número de jovens diminuiu.
Há poucos meses das eleições, já dá para saber o perfil do eleitorado brasileiro. A maioria é formada por mulheres. Dessa vez serão menos jovens, menores de 18 anos. Esse público será responsável pela escolha do presidente, dos governadores, dos senadores e deputados federais. 147 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições desse ano, 3% a mais em relação a 2014. Os dados são oficiais e foram divulgados aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que chama a atenção é que houve uma queda no número de eleitores que têm entre 16 e 17 anos, faixa etária em que o voto não é obrigatório. 1.400.000 jovens entre 16 e 17 anos poderão ir às urnas nas próximas eleições, quase 15% a menos do que há 4 anos. 52,5% do total de eleitores são mulheres. Os homens somam 47,5%. Nós temos as mulheres na maioria do eleitorado brasileiro, cerca de 77 milhões, o que indicia não só uma capacidade ativa maior, como uma capacidade passiva de serem eleitas também. Beijo nessa quinta-feira para o Aldair. Super beijo para você, viu? Acompanhando aí o RF com você. Ontem, inclusive, a gente não conseguiu mostrar todas as fotos, né? Aniversário do RF com você. Bombou o nosso WhatsApp. Adriana e Vicente, lá do Piauí, super beijo para vocês. A Amanda, Pernambuco, beijão. Rizomar, lá do Pará, super beijo para você também. Daiane, do Ceará, beijão, Daiane. Essas foram as primeiras participações, tem mais, daqui a pouco eu mostro, viu? Não saia daí por nada desse mundo. A imunológica foi encontrada no leite materno. As células agem como generais no sistema imunológico do bebê e ajudam a combater infecções por vírus e bactérias. A descoberta confirmou que todo o sacrifício da Franciele para amamentar a Laura com leite materno está valendo a pena. Ela não deixou de dar o peito nem quando a filha foi internada na UTI com bronquiolite aos 2 meses. Lá, quando chegou, eles falaram que eu não ia conseguir amamentar, que era melhor eu não amamentar porque ela estava muito cansada, né? Porque a bronquiolite dá esse cansaço. Aí eu lembro que a médica saiu do quarto e ela estava chorando muito. Aí eu peguei o oxigênio e botei pertinho assim do nariz dela. Disse, não, filha, vem mamar. Aí eu pus ela para mamar e ela mamou com oxigênio. Aí a médica chegou para me dar bronca. Aí ela respirou fundo e ela falou assim, é o que acalma ela, né? Eu falei assim, é o que acalma. A filha superou a doença causada por um vírus sem sequelas respiratórias. O leite tem propriedades maravilhosas para o bebê, inclusive imunológicas, né? Então, para ela, com certeza, foi essencial. Ela pretende fazer com a Laura o mesmo que fez com o Henrique, que mamou até os 9 meses. Hoje em dia, o meu filho mais velho, o Henrique, vai fazer 4 anos, mas a gente já sente também o quanto a imunidade dele é boa. Às vezes pega um resfriadinho, vai virar uma gripe. Não vira. Henrique e Laura estão protegidos por células linfóides inatas, também chamadas ILC na sigla em inglês. Elas agem como se fossem generais no sistema imunológico. Dão a ordem para que células maiores, os macrófagos, ataquem bactérias, vírus e tecidos mortos, e assim protejam o organismo de infecções provocadas pelos invasores. As células que ajudam o sistema de defesa dos bebês foram identificadas no leite de mães norte-americanas. A descoberta, publicada em artigo de uma revista especializada em pediatria, foi de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Augusta, no estado da Geórgia, Estados Unidos. A gente sempre soube que o leite materno estimula o sistema imunológico da criança, mas a gente não sabe exatamente o mecanismo, como isso funciona. Os pesquisadores acreditam que as células linfóides inatas sejam a primeira barreira de proteção dos bebês, sobrevivam no intestino das crianças por vários anos e também ajudem as mães a combaterem infecções contraídas dos filhos na hora da amamentação. Esse tipo de célula já é conhecida há cerca de 10 anos, mas pela primeira vez foi identificada no leite materno.
A descoberta só reforça a recomendação para que os bebês passem a tomar o leite das mães logo nas primeiras horas de vida. Porque esse bebê acabou de nascer de um ambiente completamente estéril, onde ele não tinha contato com micro-organismos, e ele vai passar a ter contato com todo um mundo que já deixou de ser estéril. Então, quanto antes a gente puder ajudar essa criança a desenvolver todo o sistema imunológico para combater as doenças que estão aí no nosso ar, que fazem parte do mundo, esse bebê já vai estar mais protegido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação com menos de 5 anos. O leite materno protege o organismo do bebê contra desnutrição e infecções gastrointestinais, reduz infecções respiratórias e de ouvido, ajuda a combater alergias e também diminui a propensão ao excesso de peso e obesidade na infância e adolescência. Além dos benefícios nutricionais, o leite materno também contribui para o desenvolvimento de funções motoras nos bebês. O movimento que o bebê faz durante a amamentação, durante o ato de sugar o seio materno, faz todo um trabalho muscular no rosto do bebê, que ele consegue fazer um desenvolvimento muscular diferente de quando ele faz a sucção em outros bicos. A enfermeira obstetra procura orientar as mães sobre essas propriedades do leite materno desde a gravidez neste hospital da Zona Sul de São Paulo. Mas por maiores que sejam as recomendações, não é fácil manter a amamentação no longo prazo. É um exercício diário que exige dedicação e paciência das mães. A Franciele que o diga. O início da amamentação do filho mais velho é a prova de que a insistência é fundamental. Quando ele saiu do hospital, o leite ainda não tinha descido. E eu cheguei em casa e ele teve muita dificuldade de pegar no seio, porque na maternidade havia dado para ele uma mamadeira, né? Fui dando o leite, tirando o meu leite para que o leite não secasse, dando para ele na colher, no copinho. E todos os dias colocava ele no seio para tentar que ele pegasse o seio. Demorou 15 dias, exatos 15 dias depois que ele nasceu, mas um belo dia ele pegou e mamou até os 9 meses de idade. Com a filha de 4 meses, ela enfrentou mais problemas. Tive candidíase mamária com a Laura. Então ela teve sapinho, né? O nome mais comum que é o sapinho, né? E passou pro seio, que acabou acarretando numa candidíase mamária. E a candidíase mamária é uma dor muito insuportável. É muito horrível, é como se fosse uma gilete cortando, assim. Nesse período, era para eu ter desistido. Não vou querer mais, né? Tá doendo, não quero mais. Mas Franciele foi guerreira. Em vez de desistir, foi atrás de um tratamento e depois compartilhou a experiência nas redes sociais para ajudar outras mães. Muitas mulheres não sabem que isso acontece, né? Às vezes tem essa dor e acha que é uma dor porque está amamentando e ponto final, e deixa de amamentar por isso. Hoje, vendo a Laura assim, forte e esperta, ela percebe que a recompensa supera e muito a dor que sentiu nos momentos mais difíceis e tem a certeza de que faria tudo outra vez pela saúde dos filhos. A amamentação é uma das coisas mais deliciosas da maternidade. Pode ser difícil no começo, pode ser difícil durante algum período, né? Ter alguma fase que seja um pouco mais complicada, mas se você persistir, se você tiver paciência, tiver a consciência de que a amamentação é importante para a saúde do seu filho, você não vai desistir. Momento lindo na vida de uma mulher, né? A amamentação. Enfim, vamos continuar esse assunto aqui. Ontem, como eu já disse, foi o Dia Mundial da Amamentação e recebo então a fonoaudióloga Elisa Carvalho. Ela aí, que é especialista em amamentação. Seja muito bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Marielle. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto importante, na verdade, e um momento tão bonito na vida de uma mulher, né? Desde quando ela é engravida e depois a hora que ela amamenta, são momentos que a mulher tem que curtir, né? São momentos inesquecíveis, né? Inesquecíveis. Você não esquece jamais. Eu que sou mãe de 3, eu jamais esqueço. E cada um foi cada um. Eu não posso nem comparar o jeito de um e o jeito de outro. São momentos únicos, exclusivos. Completamente diferentes. E olha que eu tenho filhas gêmeas, né? Gêmeas. E amamentadas. Então, assim, cada uma tinha o seu jeito
como amamentava, sabe? Cada uma tinha o seu jeito mais molengo de ser, a outra já era mais espertinha, entendeu? Já o meu filho já foi completamente diferente. Então, por isso que a gente não pode comparar, sabe? Sim. Um filho com o outro, por isso que às vezes a mãe, segunda gesta, já acha que já está preparada, que já sabe e tudo mais, e às vezes aparece no consultório, mas eu não sabia que dar toda essa confusão agora, eu não tive essa... Isso acontece. Qual a maior dificuldade da mulher quando vai até você no consultório? E uma outra pergunta, por que você decidiu fazer especialização em amamentação? Nossa, isso é uma história longa. Eu sou formada, eu me formei pelo Rio de Janeiro, né? E lá eu conheci um grande médico, Dr. Marcos Renato, e fui trabalhar junto com ele. Ele tem a página aleitamento.com, né? E ele é um desbravador aí da amamentação que começou. Depois eu fui conhecendo as pessoas todas ligadas à amamentação em 89, isso, né? 90, 89, 90. Faz bastante tempo, então. Isso. E aí foi quando a gente descobriu as questões todas dos benefícios do leite materno. Que a gente acabou, inclusive, de ver na reportagem, né? Na reportagem, o leite materno, que gente, tem grande importância, protege o bebê contra vírus, bactérias. Tem mães que resistem, de repente, a não amamentar os filhos. Você já chegou a ver isso? Olha... Porque às vezes tem dor, né? Eu posso falar para você... Tem mãe que sofre de depressão pós-parto e não tem medo de pegar na criança. Toda mãe tem uma depressão pós-parto, que eu acho até bonitinho, é chamado um blues baby, Sim. né? Um novo termo, né? Então, assim, todas têm. Pode evoluir para algo maior ou pode evoluir para uma coisa tranquila. Isso vai depender de quem está em volta, tá? Do acolhimento da família que vai estar em volta e tudo mais, e da equipe profissional que ela vai realmente estar procurando. Que essa equipe fale a mesma linguagem, que essa equipe fale a mesma coisa. Entendi. Né? E Elisa, para reforçar, qual a importância do leite materno? Principalmente a primeira sugada. Dizem que a primeira sugada, né, a crosta, é muito importante, né? Porque quando o bebê nasce, né, o nascer, gente, é um estresse muito grande, né? Então, o que acontece? Quando o bebê chega no seio da mãe, tá? É a fase oral. Fase oral, tá aí Freud para explicar, é a primeira fase a ser analisada na vida da gente, né? Então, quando o bebê abocanha e ele é preenchido nessa fase oral inteira, e ele é acolhido, e ele começa a sentir o estímulo de sugar, e esse colostro que chega tem o gosto do líquido amniótico, né? Então, essa criança, ela para com medo, com susto, com tudo, porque lá ela dentro... se sente acolhida. Porque lá dentro, o que precisava, né? De nada. Tinha tudo, estava escurinho, não sentia fome, nada, né? Hora que nasceu esse corpinho todo que foi se amadurecendo lá dentro, ele começa a funcionar. E é algo lindo, né? O instinto da criança, do bebê ali recém-nascido, na hora que nasce, coloca perto do peito da mãe, ele já sabe sugar. Sente, já sabe, é algo nato. Impressionante, né? Mas todos nós, mamíferos. Sim, né? mas é algo Entendeu? impressionante, a gente pensar nisso, Se né? você parar para prestar atenção, todos procuram, mamíferos, né? Sim. Eles vão procurando e eles vão chegando, né? Quem tem criação de cachorro, quem tem criaçãozinha de gato, essas coisas, vê que estou falando dessas coisas mais caseiras, são mais fáceis, né? Que a gente da gente visualizar. Já nasce sabendo, eles já nascem mesmo. E vão direto, eles vão se rastejando, mas eles vão pelo faro, vão pelo cheiro. A mesma coisa acontece com o bebê. Então, quando ele abocanha, sente aquele colostro, lembra
né? Faz ele lembrar de quando ele estava lá, o cheiro da mãe, a respiração da mãe, o batimento cardíaco da mãe. A mãe começa a falar, começa a reconhecer a voz vai no meio líquido. No meio líquido a voz não sai como eu estou falando com você aqui, sai, oh meu filho, tudo bem, né? Sim. Entendeu? Então de repente ela, oi meu filho, tudo bem e tal. Ele começa a reconhecer tudo isso. Certo? E existe realmente essa ligação, né? Existe. A gente vê mamães, papais conversando na barriga quando ainda está gestante. Isso. Essa fase é muito importante também, né? Acaba passando conversar, toda a emoção sim, e tudo sim, mais, né? sim. Porque o bebê já reconhece ali, né? Sim, sim. É muito importante. É muito importante essa união familiar, é muito importante essa união, esse pai e essa mãe estarem muito bem alinhados. Sim. Né? Para aquela questão, principalmente quando é o primeiro filho. E o que a gente observa hoje é que os pais, eles demoram um pouquinho para ter seus filhos. Primeiro eles casam, viajam bastante, aí a vida... maternidade tardia realmente hoje em dia, né? Aí a vida vai atrapalhando, vai acumulando trabalho para depois, para isso e para aquilo. Então, fica aquela vida cômoda, né? De que a sala está ali organizada, a cozinha está ali, aquilo ali que né? Você já fica acostumada com as coisas, o marido acostumado com as coisas e tal, né? Aí vem uma criança, um filho... Vem uma criança, um filho, entendeu? Você, primeira vez... Não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer. Para as pessoas o choro só é fome ou dor, né? Então, ou põe no peito ou tá com dor, então dá remédio, sabe? Cura, o remédio vai curar. Não. E as coisas não são bem assim. Às vezes precisa de carinho, de atenção, precisa de amor, carinho, né? de atenção, de amor. Quando você vê a sua casa tá invadida de gente, sabe? E você lá se sentindo, sabe? Porque a realidade do pós-parto, né? Não é... como é que eu posso dizer para você? Amamentar, é muito diferente, é uma etapa nova que se inicia e a mãe de primeira viagem não sabe, né? Até você chegar na parte harmônica da coisa... Leva um tempo. Leva um tempo, então não é aquela... Nasceu, linda, bom, já tô capa de revista, sabe? As coisas não são bem assim. Elisa, a amamentação deve ser dada... Por quanto tempo? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Mesmo que a mamãe tenha dificuldade, ela tem que amamentar pelo menos por quanto tempo para a criança crescer protegida? Até 6 meses. Até 6 meses. Até 6 meses. E quando a mamãe tem dificuldade em ter o leite, existem algumas técnicas para ajudar? Quais são? Sim. Existem várias técnicas de manejo. Na realidade, não tem mãe que não tenha leite, né? Sim, todo ser humano, todo ser humano tem... Mamífero, né? Tem leite, tá? Então, isso é... Mas a gente vê algumas mulheres falando, eu tenho pouco leite. Tem como estimular a produção do leite? Tem. Primeiro, tirar da cabeça dessa mãe que ela não tem leite. Que ela não tem, porque certamente ela tem. Porque ela tem leite, tá? E a segunda questão é em relação ao manejo, posicionamento. As pessoas só dão muita preferência à pega, certo? Sim. E não é só a pega do bebê, é todo um conjunto de coisas que fazem com que tudo dê certo, né? Então, não é só a pega, o posicionamento da mãe, a mãe tem que estar se sentindo com prazer, sem dor, amamentar não tem que ter dor. Não tem que ter dor? Não tem que ter dor. Eu conheço pessoas que me relataram que o bico é até estranho falar aqui, mas quase o bico caiu. Sim. Acontece isso. A questão dos bicos fissurados. Sim, né? sim. Então, realmente é devido não só à pega, é devido
a todo esse conjunto, ao manejo, ao posicionamento. A hidratação pré também, tem algum creme para passar, algo assim? Não, nada disso. Nada disso? Nada. Não precisa? Não tem nada que preparar a mama. A única coisa é que para você, se você quiser preparar a sua mama, toma sol. Sol, que tem vitamina D, vitamina E. Durante a gestação mesmo? Durante a gestação mesmo, sabe? Há uns 2 anos e meio atrás a gente indicava até conchas mamárias e tudo mais, mas desde novembro de 2016, estipulou-se... não precisa disso. Não precisa. Tudo de forma natural mesmo. Pelo contrário, a concha mamária, ela não só dificulta mais ainda o mamilo, né? Como ela pressiona, né? Os ductos. E pode prejudicar, então. E pode criar uma infecção, uma mastite, entendeu? Entendi. Um processo inflamatório. Elis, estão chegando algumas perguntas aqui de mamães, possivelmente. Eu vou dar uma olhada no intervalo. Nós vamos fazer uma pausinha e daqui a pouco a gente volta, então. Tudo bem. 1º de agosto, né? Começamos com o mês, com o Dia Mundial da Amamentação. Estamos tirando todas as dúvidas. As perguntas estão chegando aqui, viu? Na verdade, é a Semana Mundial. É a Semana Mundial. Mas ontem foi a data mesmo? Ontem começou. Tá? Comemorada então mundialmente. Mundialmente, no mundo inteiro, infelizmente, menos nos Estados Unidos, que o novo presidente simplesmente ele... Abortou essa data? Essa comemoração. Ele resolveu ganhar alguma coisinha das indústrias, né? Deixa quieto, Elisa. A gente não sabe, né? Mas os Estados Unidos não entrou com a campanha mundial pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Triste saber disso. Com certeza, Estados Unidos é uma potência mundial. Porque também, é uma né? potência e assim, existem órgãos maravilhosos lá, né, que defendem a amamentação. Eu fico imaginando esses colegas que estão lá... terem que se calar, né? Sabe, eu fico imaginando como a coisa está lá. Mas certamente campanhas aleatórias devem ser feitas, viu? Com certeza. Porque quem ama a causa como você, certamente faria, mesmo sem o apoio do governo, né? Vai. Aliás, muitas vezes é até bom não ter o apoio, né? Ter associações à parte, de repente consegue até mais, né? Com certeza, com certeza. Às vezes menos é mais, então... E é isso aí. E vamos aqui no RF com você, vamos divulgando a importância da amamentação, não é? Sem nenhum envolvimento político, por exemplo. E temos uma pergunta aqui da Sandra, de Montes Claros, Minas Gerais. Minha filha tem 2 anos e 5 meses e ainda está amamentando. O leite ainda faz a proteção no organismo da filha dela? Faz. Como ela chama? Que você falou? Sandra, uma Olha, mineira. Sandra, parabéns para você, entendeu? Não sei nem o que te falar, porque assim, o quanto mais você der mamar para o seu filho ou para sua filha, muito mais você vai estar protegendo. A matéria que antecedia, né, a reportagem falou exatamente sobre isso. Certo? O leite protege contra vírus, bactérias, né? O nosso leite, né, o leite humano é o único leite que produz o ácido grástico. Esses ácidos gráficos só existem no leite materno, tá? E não existem em nenhum outro mamífero. E é por aí que é passado todas as vitaminas, todas os genes, hereditariedades, enfim. Bacana. É por aí. Aliás, Sandra, durante o intervalo eu estava lendo aqui a pergunta para a Elisa. Ela disse que sensacional ela amamentar até 2 anos e meio. Ela vai prorrogar compra de remédios, medicamentos, antibióticos. Sim. É isso, porque o seu filho, a sua filha está bem protegida, Sim, né? Parabéns, de verdade, parabéns. Temos mais uma pergunta aqui, é uma mamãe pedindo socorro, na verdade, vamos ajudá-la agora. É Isabel, ela é do Piauí, viu? Me salva, por favor, ela começa assim, Elisa. Meu bebê tem 3 meses, mas não tenho leite suficiente para satisfazê-lo.
Mesmo quando ela usa, tira com a bombinha, no máximo dá 60 ml. Aí ela recorre aos outros tipos de leite, o artificial aqui, ele toma o bebê 90 ml, de 90 ml a 120 ml. Qual a sua opinião? Ela disse que ela teve pré-eclâmpsia, ela tem 31 anos e é o primeiro filho dela. Tá. Primeiro, a pré-eclâmpsia eu preciso saber se ela foi direto para o quarto, porque às vezes tem mãe que vai para a UTI e tudo mais. E então, se esse início dessa amamentação postergou, certo? Agora, estar com 3 meses e achar que tem pouco leite, não. Ninguém tem pouco leite, ninguém fabrica pouco leite. Tá? Mas tem como estimular, como a gente já disse no bloco anterior, né? Então, assim, a única coisa que nos faz diminuir e perder o leite é estresse, adrenalina, entendeu? São essas situações que fazem realmente com que a gente não produza o leite. Agora, se eu começo a acostumar o meu filho, tá? Com uma coisa que não é o normal, tá? Antigamente eu brincava de feijoada e peixe, né? Hoje eu já brinco de McDonald's, sabe? Se eu dou McDonald's pro meu filho, entendeu? Ele vai querer comer peixe? Eu pergunto, Certamente peixe ou não. McDonald's? Tá? Se eu dou Porque o leite artificial, na verdade, é mais saboroso, né? E depois que ele pega, ele vai criar uma resistência ao leite da mãe. Não é que ele é saboroso. Eu sei lá o que ele tem. Ele deve ter qualquer pro coisa. paladar, eu acho que é melhor, Não né? posso acreditar nisso, porque pode o não leite... ser tão saudável quanto o da mãe. Não, realmente, saudável não é, porque Sim. os leites artificiais não conseguem chegar nem 50% do que é o leite materno. Não tem as proteínas, as vitaminas, Eles né? podem até tentar, entendeu? Mas, assim, eles até hoje nunca conseguiram produzir ácidos gráficos, entendeu? Então, Mas no caso dessa mamãe, que ela está tendo dificuldade, o que ela deve fazer, por exemplo? Ficar sem amamentar não pode, o problema né? é que ela não pode ir aumentando esse complemento. Entendi. Tá? Porque ela a criança... tem que estimular para ela dar mais leite e tentar tirar, então, o artificial. Entendeu? Então, assim, para de ficar ordenhando para saber quanto tem, sabe? Essa questão de ficar ordenhando para saber quanto tem, para se sentir segura, não faz bem para nós. Então, isso já mostra a ansiedade dela. Se isso já mostra a ansiedade dela, já mostra que ela não se sente tão segura, né? Então, ela tem que se sentir mãe, empoderada, sabe? Eu posso, eu consigo. Começa aí a produção daí, né? E aí começa, se alimente, toda vez que der mamar, se alimente. Existe algum alimento que ajuda a produzir mais leite? Olha, a gente costuma dizer que a mãe que tem uma boa alimentação, tá? Deu de mamar, se alimenta, tá? Ela repõe, ela vai estar muito bem alimentada. Então, mamou, a mãe tem daí que... Sim, ela tá dando... Que ingerir. Ela tem que repor. Mas existe algum alimento específico Agora, que ela possa... todos os derivados de milho, né? Uva, suco de uva, Legal. água de coco, água de coco, muita água de coco, sabe? Bacana. Tá? Então, são essas coisas que, assim, a gente mais... Castanha do Pará. Comer. Amamentou, deixa a castanha ali, já come, já repõe. Isso, não é? Sim. Bom, temos mais uma pergunta aqui, a Gisele. Ela diz que ela é mãe pela primeira vez, ela não sentiu nenhuma dificuldade para amamentar. Excelente notícia, né? Primeira notícia boa. A minha bebê faz 4 meses amanhã, ela diz. E ela trancou, ela está fazendo graduação, só que ela teve que trancar porque está nessa fase de amamentação e ela está pensando em iniciar agora, o 2º semestre. Ela pede uma orientação sua. Se ela para de amamentar, porque ela tem uma tarde de aula apenas. Então, ela pode ficar com o bebê, pelo que diz aqui. Qual a sua opinião? Não. Olha só, o leite materno, ele dura
no refrigerador, que seria na geladeira normalmente, 12 horas, tá? E no congelador, no freezer, leite congelado dura 15 dias, certo? E eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso coletar esse leite agora, tá? Digamos, 3 horas da tarde, coletei esse leite, eu vou lá e etiqueto. Dia 2, patatá. Quanto tempo dura o leite na geladeira? 12 horas. 12 horas, então tem que colocar Isso. lá o dia e a hora certinha. O dia e a hora a primeira hora que você tirou. Quando for lá pelas 5 horas, se você tirar de novo, você pode jogar em cima desse leite também. Pode misturar, certo? Só que prevalece a primeira data e o primeiro horário. Tem que tomar aí em 12 horas da primeira data. A mesma coisa acontece com os leites congelados, tá? Então, o que ela pode fazer? Ela pode, ela fazer um esquema de quando ela vai voltar a estudar e 15 dias antes ela vai tranquilamente tirando e vai congelando. Sim. Para ela ter um estoque. Aí ela tem um estoque, entendeu? Então ela não vai ficar desesperada em ter que tirar leite no dia para dar, sabe? É questão de planejamento mesmo. Mas Elisa, me diz o seguinte, quando a gente dá a mamadeira ou a chupeta para a criança, depois o bebê vai querer pegar a mama da mãe novamente? Eu tenho a impressão que a chupeta e a mamadeira é mais gostoso, né? Olha, eu tenho muito medo sobre a mamadeira, tá? Porque a mamadeira, o bebê fácil broncoaspira, sabe? Então, assim, por isso que a gente tem muito medo, tem mamadeiras hoje contra refluxo, contra isso, Gente, a realidade é que nada disso faz efeito, tá? O que é importante que silicone é esse que está sendo usado, tá? É a textura desse silicone. Qual tá? o melhor de textura? Mas tem aquele que é mais clarinho mesmo, né? O branquinho, e tem aquele amarelo que é o mais tradicional, né? O amarelo é o látex, né? O látex, então tem que ser o silicone, o branquinho, o transparente. O transparente mesmo, tá? E aí você vê o silicone e o furo, tá? Esse furo, você não pode pegar o leite, fazer assim com a mamadeira, sair. O bebê, tem que ser pequenininho. O bebê que tem que se esforçar para tirar o leite da mamadeira. Sim. Tá? E quando se dá a mamadeira, o bebê, ele simplesmente não trabalha com toda a parte estomatognática, né? Que a gente fala, que seria, né? Bochecha, lábios, né? Então seria bucinadores, orbiculares, a laringe, porque a gente tem uma elevação da laringe, uma anteriorização da laringe, a epiglote desce e o leite vai pro esôfago. Por isso que é tão importante para aumentar Entendeu? no seio mesmo, então, porque tem todo esse movimento. Exatamente, porque a força que o bebê faz, ó, para sugar, elevação laríngea. Sim. A força que o bebê faz para sugar numa mamadeira, primeiro que ele não canola a língua, né, que é aquele canular. Sim, aí, junto com o palato, né, que é o céuzinho da boca, ele vai ordenhando a mãe, né? Entendeu? Entendi. Tá? Com a chupeta ou a mamadeira, não. Ele não faz isso, né? Mas a mãe que ordenou o leite e vai ter que dar na mamadeira. Aí não tem como. Existem esses copos de transição, né? Copo? Tem esses copinhos de transição. Mas até para bebezinho também? Tem. O bebê sorve o copinho. A gente poderia até ter trazido para mostrar aqui, porque para mim é novidade. O bebê sorve o copinho, entendeu? Óbvio que fica mais fácil você pegar uma mamadeira e óbvio, sim, tá? Sim. Mas a gente evita, né? Todos os tipos, nós, consultores, a gente evita qualquer coisa que não seja natural. Entendi. Tá? Tudo tem que ser
a mãe o mais filho, parecido sabe? com o fisiológico mesmo. mesmo. É pele a pele, pele a pele, tá? Então, se a criança, você vai crescer, você vai tomar um copo d'água. Então, o copo você vai usar, você vai ter que usar. Sim. Então, é muito mais fácil você ter isso do que... Agora, existem esses copinhos de transição que tem um biquinho de silicone. Furadinho também, né? É, furadinho de silicone, que tem uma válvulazinha por dentro, essa sabe? também é bacana. Então, são opções, né? Ok. Tem mais uma pergunta aqui, Elisa, sobre mamoplastia. Na verdade, quem tem prótese mamária, de silicone mesmo, no seio, ou então quem fez uma redução, pode ou não dar mamar depois? Pode. Pode? Pode. Nós temos inclusive uma tela, pode colocar a produção, para a Elisa explicar aonde fica a prótese de silicone. Aí é uma mama com uma prótese, né? Se quiser olhar ali, olha, pode fica até olhar mais fácil, Elisa. Gente, desculpa, ali a gente tem uma prótese com silicone, tá? Que ela foi posta pela parte inferior da mama. Por trás, né? Dos músculos também. E por trás dos músculos. Então, não impede que nenhum ducto, nenhum seio lactífero, nada, tá? Impeça com que o leite possa ser ejetado, possa sair, ou fique preso, alguma coisa assim. Aonde o leite fica ali e produz? Naquelas glândulas amarelas? São ali amarelo. E são mais, são as glândulas amarelas todas, né? Aqueles vasinhos amarelos são os ductos, e onde está o mamilo, a gente tem uns outros caninhos mais fininhos ainda, que são os seios lactíferos. Eles são mais finos ainda. Essas glândulas, elas ficam cheias de leite, aí o bebê mama e depois enche de novo. Não para nunca. Não para nunca. É o tempo glandular. todo produzindo. É sistema glandular. Sim, o tempo todo produzindo, Você 24 não para. horas. Não tem essa coisa, eu vou esvaziar a mama. Não esvazia. Sim, não tem como. Não tem como esvaziar a mama, tá? E como ele para de produzir depois de algum tempo? Quando o bebê para de amamentar? Conforme a mãe e o bebê vão criando esse ritmo, tá? O seu organismo, a sua neurohipófise vai se habituando com o que ela tem que produzir. É mais uma curiosidade do corpo humano, né? Entendeu? Então ela vai vendo se ela tem que diminuir ou se ela tem que produzir mais, né? Então, assim, lembrando que prolactina é o hormônio que produz o leite. Tá? A ocitocina é o hormônio que ejeta o leite e o hormônio que contrai o útero. Tá? Então, assim, não adianta saírem tomando remédios e remédios, assim, para ocitocinas, porque eu vou querer leite. Não, ela só vai ejetar o leite. Sim, tá? produzir então, não. Produzir não. É o nosso corpo que então, produz. Assim, a gente tem que prestar bem atenção. Nas coisas que a gente vê na internet, principalmente, né? Não, pelo amor de Deus. O que vale para um, de repente, não vale para o outro. Por favor, gente, não busque informação com a amiga. Hoje em dia eu percebo as mães com muito grupo de WhatsApp, né? Então, uma fala, eu fui na pediatra, a minha pediatra falou isso, não sei o que. Aí eu falo, o meu pediatra... Gente, ele que está ali, ele que está avaliando. Ele que está vendo. Cada caso é um caso. Então, ou você confia e você segue nesse profissional, sabe? Agora, para de ficar pulando de profissional para profissional, sabe? Sinceramente, eu acho uma falta de respeito, porque o profissional se dedica, está ali, sabe? Então, ou você segue uma pessoa, eu tenho uma empatia por essa pessoa, gostei dela, confio nela, né? E papo de candinha, não adianta, não resolve. Sabe? Pergunta para quem tem que perguntar. Com certeza. Elisa, temos que encerrar a entrevista. Posso só falar uma coisa? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final justamente para a semana da amamentação, mesmo, vamos dizer assim, agosto, né? Qual a importância? Pode deixar o recado. Tem o agosto dourado, que é o laço dourado. Sim, eu também estou com o lacinho aqui. Que realmente a campanha, a gente tem a Semana Mundial e no Brasil a gente tem o mês
que tem o mês do laço dourado, que é a campanha do aleitamento. E para aquela mãezinha que eu falei, que a gente estava falando de ordenha, tirar leite e tudo mais, tá? Na hora de aquecer, gente, por favor, banho-maria, tá? Depois vão nada falar que eu de não falei. micro-ondas. Não, micro-ondas não adianta. Depois vão falar que eu não na falei. caneca, né? Não. Banho-maria, por favor, banho-maria. E não é para esquentar o leite, tá? É só para quebrar o frio, o gelado do leite mesmo. Sim. Tá? Para ficar mais próximo. Exatamente. Do que quando e, sai do seio. Gente, amamentem. Tá? Não deixem de amamentar de forma alguma. Procure profissionais, né, responsáveis. Como você, né? Fonoaudióloga, especialista em amamentação. Procura. E quem tem muito leite, também quero deixar um último recado, viu, gente? Tem bebês prematuros na Santa Casa de Limeira, por exemplo, ou na Santa Casa da sua cidade, que precisam do leite materno e muitas vezes a mãezinha ali não tem, embora você disse que toda mãe tem, né? Tem. Mas às vezes tem dificuldade, é um recém-nascido precisando do leite materno. Se você tem, faça a doação, é só procurar a Santa Casa e você vai ver como funciona todo esse processo, toda essa triagem. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. Mesmo. E ótima tarde. Obrigada. Quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances de recuperar o atraso. Pietro ainda é uma criança de poucas palavras. Cupcake com chocolate. Tá bom, cupcake de chocolate. Esta cena entre mãe e filho é mais do que uma simples conversa. Gabriela estimula todos os dias o menino a desenvolver a fala. São algumas atividades que a fono passa para eu fazer em casa. Então, assim, quando tem alguma coisa eu falo com ele, olha, vamos fazer os exercícios da fono, começou com A, E, I, O, U. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado com atraso na linguagem. Desde então, as sessões de fonoaudiologia mostram resultado. Ele já formula pequenas frases. Eu quero morrer com McQueen. O diagnóstico até os 2 anos, como no caso do Pietro, é fundamental. 40% das crianças que sofrem algum tipo de distúrbio no desenvolvimento da linguagem e não recebem tratamento, chegam aos 3 anos com grandes prejuízos na comunicação. E mais, estes problemas na fala e na aprendizagem durante a infância são comuns. Acometem cerca de 30% das crianças de até 5 anos de idade. Nós estamos trabalhando com o desenvolvimento da criança, então a gente tem muitas oportunidades, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico e o início da terapia, melhor o prognóstico em qualquer um dos problemas, mesmo os mais graves. O desenvolvimento da linguagem vai impulsionando o desenvolvimento das outras áreas. Então, eu preciso, para desenvolver a linguagem, de uma boa inteligência, de uma boa relação com o outro, de uma boa brincadeira, mas quando eu começo a desenvolver a linguagem, eu também vou desenvolvendo melhor a brincadeira, a relação com o outro. Eu preciso da linguagem para adquirir mais conhecimento. O problema pode ser grave. Por trás da aparente timidez podem estar escondidos diferentes graus de surdez, comprometimentos neurológicos como autismo, traumas psicológicos, atrasos intelectuais e do ritmo de desenvolvimento da criança. Jogos virtuais e vídeos, por mais que sejam educativos, devem ser evitados o máximo possível, de acordo com a foniatra. Se ela não está no celular, ela está interagindo com alguém, porque a criança não vai ficar sozinha, né? Então, e é nessa interação com o outro que a gente se desenvolve. Gabriela sabe o valor destes momentos. Há 2 anos, ouvir a voz do filho era um sonho. Hoje, realizado. Eu falo para ele, eu te amo. E aí ele vira e fala, eu também te amo. Eu sentia falta desses diálogos infantis. E isso não tem preço. Isso não tem preço mesmo. Sentir dificuldade, procura assim um especialista, né? E temos que encerrar agora. A produção disse que não vai dar tempo de mostrar as fotos aqui. Se você mandou sua selfie, fique de olho amanhã. Prometo, começa o RF com você mostrando, ok? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.